Quando a gente fala do sistema endocannabinoide, a gente não pode dissociar da figura do Dr. Mechoulam, né, que foi extremamente importante, é conhecido como pai, né, é um homem que tem uma história de vida extremamente interessante, nasceu na Bulgária e em Israel ele fez a maior parte da sua carreira. Queria que você fizesse algum comentário sobre o Dr. Mechoulam. Então, o Mechoulam, né, ele... Todos os grandes, digamos assim, os grandes desenvolvimentos, né, as grandes descobertas sobre os canabinoides nos últimos 50 anos, né, o grupo dele participou de alguma forma, né? Em 1960, ele voltou do doutorado dele nos Estados Unidos, ele foi professor de química analítica, né, da Universidade Hebraica, e ele decidiu estudar cannabis. E é interessante, a história dele, eu até recomendo quem estiver nos ouvindo, depois entre no documentário do Mechoulam, né, que é muito interessante, é uma coisa que mostra, ele contando como é que foi a história, mas ele falou, olha, eu preciso estudar alguma coisa que ninguém estuda. E ele decidiu que ele gostaria de ter acesso ao haxixe. Então o que ele fez? Ele foi lá no chefe de polícia de Tel Aviv e se apresentou e tudo mais, e o chefe de polícia falou assim, olha, eu tenho aqui 1 quilo de haxixe que veio do Líbano. Se você quiser pesquisar, não tem problema nenhum. E ele foi lá, assinou um documento, pegou aquilo. Na época já existia técnica de fracionamento, né? Então ele fracionou e ele viu que daquele haxixe, quando ele fracionou, 60% era de um conteúdo que ele não conhecia ainda, né? Mas ele falou, isso aqui deve ser a substância psicoativa. E aí o que ele fez, né? A história é sensacional. Ele foi para casa dele, a mulher dele chama Sara, se eu não me engano. Falou, Sara, eu quero que você faça 2 bolos. Um dos bolos você vai colocar essa substância aqui, que eu não sei exatamente o que é, e nesse outro bolo você não vai colocar nada. Eles chamaram 4 amigos. E para metade dos amigos eles chamaram 8 amigos. Para 4 eles serviram o bolo sem aquela substância, e para outra metade eles serviram o bolo com aquela substância. E aí quem recebeu o bolo com a substância foi muito interessante o relato, né? Começou a contar a história, a falar, né? Como se fosse com dons artísticos, assim, eles chamam, é um efeito do THC, né, que a gente chama de talkativeness, né, a pessoa começa a falar muito. O outro começou a dormir, né? Uma terceira pessoa teve um ataque, uma crise de ansiedade, fez como se fosse um ataque de pânico, e o outro não aconteceu absolutamente nada. E ele falou, eu descobri qual é a substância. E aí, nesse momento, né, ele isolou o THC. Ele isolou a estrutura química do THC. Em 1963, ele publicou a estrutura química do canabidiol. Em 1970, ele publicou, eu acho que o principal artigo dele foi um artigo que foi publicado na Science, que chama The Marijuana Chemistry, a química da marihuana, que ele mostra ali toda a biogênese dos canabinoides, qual é o principal canabinoide, né? Que é o principal, o ácido canabigerólico, as formas ácidas, etc. Ele fala sobre o CBN, o canabinol, fala sobre o canabigerol, que é um artigo muito interessante dele. E ele conseguiu agregar muito estudo, porque o que acontece? Ele tinha um grant do NIH, né, para pesquisa. E no início dos anos 60, ele tentou aplicar para um grant especificamente para isso, foi negado pelo governo americano. Uns 4 anos depois, ele recebeu uma carta perguntando se ele ainda estava interessado em fazer pesquisa clínica, né, com cannabis. Ele falou, claro, estou interessado, estou fazendo. Ele falou, não, porque tem um senador americano, um deputado americano, que o filho foi preso com THC. E ele entrou com um pedido aqui no DA para entender quais são os benefícios, quais são os malefícios disso a longo prazo, porque ele está preocupado com o filho dele. Você vê, essas coisas acontecem até nos Estados Unidos, né? E aí ele fala que depois que ele aceitou aquilo, ele recebeu o grant do NIH pelo resto da vida dele, entendeu? E ele fez colaboração no mundo todo, assim. Ele trabalhou com um pesquisador chamado Miles Hackman, que nos anos 90 eles descreveram os receptores canabinoides. Então, o grupo dele participou disso, né? Então a gente sabe que existem receptores canabinoides no corpo, né? Por isso que a planta ela interage com esses receptores. Existe o receptor CB1, que está mais no córtex pré-frontal, na área responsável pelo raciocínio, pela programação motora, nosso comportamento. Tem muito receptor CB1 nos núcleos da base, em regiões relacionadas ao movimento, daí o interesse dos estudos canabinoides na doença de Parkinson, por exemplo. E os receptores CB2 estão na periferia, são responsáveis pela imunomodulação. Eles descreveram os receptores. Logo depois, um grupo também em colaboração com eles descreveu
o primeiro endocannabinoide. O que são endocannabinoides? São moléculas que nós produzimos no nosso organismo, né, que são lipídios que interagem com esses receptores. E essa descrição do primeiro endocannabinoide dele é fantástica, porque o que eles tinham que fazer? Né? Eles tinham que extrair os endocannabinoides. Eles queriam saber quais eram os endocannabinoides. Então, eles faziam extração desses endocannabinoides, que eles não conheciam ainda, a partir de cérebro de porco. Né? E aí ele falou que toda semana ele ia lá no mercado de Tel Aviv e pegava um cérebro de porco para poder fazer a extração. Ele falou que depois de umas 4 semanas o cérebro de porco começou a aumentar. O cara falou, esse sujeito precisa muito disso, né? E aí o que eles fizeram? Dentro do laboratório dele, eles conseguiram purificar uma substância que estava lá realmente em picogramas, que interagia com o receptor que eles tinham descoberto. Eles falaram, essa é a molécula que interage. E eles fizeram uma aposta lá no laboratório deles, ele com os colegas, com outro pesquisador, né, um cara chamado Ben Shabat, que publicou várias coisas com o Meshulam, e fez o seguinte, quem descobrir a substância vai poder batizá-la, vai poder dar um nome. E aí o pesquisador que descobriu, ele estava no Rio, conversando com ele lá em Tel Aviv, né, numa região lá, e ele falou assim, eu sei qual vai ser o nome. Aí ele falou, qual vai ser o nome? O nome dessa substância vai se chamar anandamida. Mas por que anandamida? Né? Primeiro porque é uma etanolamida. Né? Mas ananda, por quê? Porque ananda do sânscrito significa bliss, que é felicidade plena. E aí a anandamida ela vem disso, que significa felicidade plena, que é um endocannabinoide que nós produzimos. Né? Então quando você corre, quando você faz exercício, quando você se alimenta bem, você aumenta os níveis de anandamida. E é isso que dá essa sensação de prazer, por exemplo, muitas vezes após o esporte. E a gente sabe que a anandamida, e os endocannabinoides, depois foram descritos outros, né? Um outro chamado 2AR, também pelo grupo dele, que está associado a vias inflamatórias. E a gente sabe que esses endocannabinoides eles são as principais moléculas de homeostase do organismo. Então, quando você tem uma doença, seja qualquer doença, mas principalmente as doenças do sistema nervoso, né? O sistema endocannabinoide ele entra como um sistema de homeostase do organismo. Né? Então a gente tem muitas evidências pré-clínicas nisso. Então, por exemplo, pessoas que têm enxaqueca crônica, que é uma doença muito comum, elas têm baixos níveis de anandamida no sistema nervoso, provavelmente porque aquilo está sendo consumido por algum processo inflamatório. Né? A gente sabe que em estágios iniciais da doença de Parkinson, por exemplo, os níveis da anandamida estão muito altos, provavelmente de uma forma a tentar compensar alguma disfunção da via dopaminérgica. Então a gente sabe que esses endocannabinoides eles participam do processo das doenças, entendeu?